Opa, que bom que você está aqui fazendo companhia ao giro de notícias da Rádio WG Digital neste 14 de setembro de 2022. E atenção para os destaques do programa de hoje. Homem que ganhou na Mega Sena em 2020 é encontrado morto às margens da rodovia dos Bandeirantes. Sem lenço e sem documento. Esta é a relação entre o Santos e Vanderlei Luxemburgo. A jornalista Vera Magalhães foi atacada verbalmente por um deputado bolsonarista. Velho é preso por agredir a vassourada a própria esposa. E mais, desde o Rock in Rio, Bora Bio! Os influenciadores digitais Bill Moraes e Marcos Gonzalez estão fazendo sucesso no Rio de Janeiro. Estas são as manchetes e as notícias as quais trataremos aqui durante o tempo deste jornal. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela companhia. Em 2020, Jonas atingiu o ápice da sorte. Fez uma aposta na Mega Sena, uma aposta simples, e conseguiu acertar os 6 números e embolsar uma bagatela de 47 milhões de reais. Mudou de patamar. Se tornou o grande milionário de Hortolândia. Mas como nem tudo são flores, à medida que chega a sorte, também chega a inveja, a cobiça, porque ouvimos há tempos que prego que se destaca é martelado. E como não foi diferente com Jonas, na manhã de ontem, 13 de setembro, ele fazia uma caminhada quando foi sequestrado por pessoas mal intencionadas e com uma dose de maldade avantajada. Estas pessoas mataram Jonas e jogaram seu corpo ali à beira da rodovia dos Bandeirantes. A polícia já está investigando o caso. Os bandidos tentaram fazer uma transação de 3 milhões de reais e isso causou uma desconfiança no sistema bancário que não autorizou essa transação, mas ainda assim os bandidos conseguiram sacar 18 mil reais via Pix e 2 mil nos caixas eletrônicos, o que vai favorecer a polícia a chegar até esses criminosos e com certeza eles serão presos e vão pagar pelo que fizeram. E não vai me surpreender se for pessoas bem próximas ali, ligadas mesmo a Jonas. Rádio WG Digital te levando informação, alegria, entretenimento. Eu sou Ademilson Gonçalves e eu continuo te fazendo aquela promessa de sempre, a de que juntos faremos um ótimo programa de rádio. Sem lenço e sem documento. É assim a relação entre Vanderlei Luxemburgo e o Santos Futebol Clube. O presidente André Ruedas havia combinado tudo. Luxemburgo comandaria o Santos até o final do Brasileirão e aí combinariam o futuro de ambos. O Vanderlei ficaria ali comandando o clube até o final e depois, quando terminasse o Campeonato Brasileiro, eles veriam o que fariam com o Vanderlei, quanto pagariam, como ficaria. Mas aí o comitê gestor do Santos disse que Luxemburgo aqui não. E aí Andrés ficou sem lenços para cobrir a vergonha e Luxemburgo sem conseguir assinar os documentos. Este é o nosso giro de notícias. Quem está vivendo uma fase boa é o Dado Dona Bela, que está comendo do bom e do melhor na mansão da Zilu Godoy. Namorando Vanessa Camargo, o ator está desfrutando de bons momentos a dois com a filha de Zezé de Camargo. Isso segundo a colunista Fabiola Raiva. Você vai acompanhando as notícias, vamos girando as informações e assim vamos te levando alegria, informação, entretenimento, prestação de serviços e cidadania. Mais uma vez, a jornalista Vera Magalhães foi atacada verbalmente e desta vez não foi pelo próprio, mas por um deputado do partido
Um deputado bolsonarista, essa é a realidade, chamado de Douglas Garcia. Hoje foi ouvido a viúva de um petista assassinado no Mato Grosso por um bolsonarista, por uma briga tola em que nenhum nem outro era um político. Na verdade, eram dois babacas, cada um querendo babar o ovo do outro candidato, e um deles estar morto. O que morreu, Lula nem sequer sabe quem era, e o outro é um trouxa que, muito jovem, agora estará preso e continuará lá, porque Jair Bolsonaro não irá soltar, não vai dar a ele o perdão judicial, assim como fez com o seu deputado. Com este mané, ele vai deixar lá mofando na cadeia, e tem de ser assim. Vamos acompanhando aqui o nosso Giro WG. Velho é preso por agredir a vassourada a própria esposa. Cipó velho não torce mais. Essa é uma realidade. Um homem com 72 anos foi preso hoje em Limeira. O crime que ele cometeu é típico dentre os covardes. Saiu surrando a sua esposa a vassouradas. A mulher dele é 10 anos mais nova que ele, e ela disse que se desentendeu e o velho partiu para cima dela como se fosse porco comendo abóbora quente. E a mulher foi socorrida, tomou pontos na cabeça e foi liberada. O hospital chamou ali a Patrulha Maria da Penha, que foi à residência do casal, e o velho parecia outra pessoa. Foi para a delegacia sem sequer resmungar. Quando a polícia chega, a conversa é outra. Bora, Bill! Os influenciadores digitais Bill Moraes e Marcos Gonzalez estará hoje lá no Maracanã assistindo ao jogo do Flamengo e do São Paulo. Depois de ter curtido aí o Rock in Rio, visitou as instalações do Flamengo, conheceu o goleador ali, o astro dos amigos que estão fazendo o maior sucesso nas redes sociais com o bordão Bora, Bill! Ministros do TSE multam Damares Alves em R$5 mil por propaganda antecipada e negativa contra Lula. O ministro do Supremo Tribunal Eleitoral, Paulo de Tarso Sanseverino, condenou a ex-ministra Damares Alves, do Republicanos, candidata ao Senado pelo Distrito Federal, a pagar uma multa de R$5 mil à Justiça por propaganda eleitoral antecipada negativa contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O ministro atendeu a um pedido da federação que apoia a campanha do ex-presidente. O grupo acionou a Corte Eleitoral por conta de postagens e vídeos do início de agosto que propagavam a informação falsa de que os governos do ex-presidente Lula teria criado uma cartilha para incentivar o uso de crack por jovens. A defesa da candidata Damares Alves informou que entrará com um recurso para que o caso vá ao plenário do TSE. Em decisão do dia 17 de agosto, o ministro Raul Araújo já havia determinado a remoção do material do ar, mas o caso posteriormente passou para as mãos do ministro Sanseveriano, que agora analisou o mérito avaliando o conteúdo de um dos vídeos que ainda estava disponível. E para o ministro, o material apresenta uma nítida descontextualização do conteúdo da cartilha, disseminando desinformação dentro de um contexto indissociável de disputa a pleito vindouro, o que fere a legislação eleitoral. A ministra Damares Alves se intitula aí como ministra da família, né? Pregando ódio, pregando mentiras. Que isso, ministra? Que feio, que vergonha. Não, e não é a primeira vez que a ministra mente, não. A ministra já foi a uma palestra e lá disse que era
doutora, mestre em ensino, mestre em direito, direito de família, direito constitucional, e era uma mentira, nem sequer o diploma ela possui, mas aí quando foi indagada disse que era mestre nas coisas da igreja. É assim mesmo, as pessoas que não conseguem falar a verdade continuam inventando mentiras. Já estamos cansados de ver gente desta estirpe por aí. O ministro Alexandre de Moraes determina que a ofensa do deputado bolsonarista, a jornalista Vera Magalhães, seja analisado na Procuradoria Eleitoral de São Paulo. Moraes também determinou que a Procuradoria Estadual tome as providências necessárias, ou seja, que apure a conduta do deputado. Na decisão, ele anexou um link de reportagem jornalística que relata ali a agressão. O episódio ocorreu no final do debate da TV Cultura entre candidatos ao governo de São Paulo, na madrugada de hoje, quarta-feira. Vera é colunista do jornal O Globo, comentarista da rádio CBN e apresentadora do programa Roda Viva da TV Cultura. Estava na área reservada para jornalistas quando foi abordada por Douglas Garcia. Ele foi convidado ao debate pelo candidato bolsonarista Tarcísio de Freitas, do Republicano. Ele foi chamado para ir ali como boi de piranha apenas para fazer o que fez. E fez lá o que tinha de fazer, mas o tiro saiu pela culatra, hein, deputado? Candidato. Um empresário bolsonarista morreu após colidir um carro contra um barranco em Salto do Jacuí. A polícia investiga a desavença com uma vereadora do PT e também um acidente anterior. Ele é um agricultor e empresário, tem 46 anos, era apoiador do presidente Jair Bolsonaro, morreu após chocar uma caminhonete em um barranco próximo a RST 481, em uma estrada de chão batido que dá acesso a Salto do Jacuí, no nordeste do Rio Grande do Sul. Isso aconteceu na tarde de ontem. O corpo do empresário foi velado hoje na Capela São José. Que eleição é essa? É briga para todos os lados. O cara morre de uma batida, mas tem que investigar porque estava brigando ali com pessoas ligadas a outro lado, ao lado oposto. Que mundo é esse que estamos vivendo, que estão um acabando com o outro por causa da política? Meus amigos, vamos acordar para a vida, porque desse jeito não chegaremos a lugar nenhum. O carro de Zelensky se envolveu em um acidente em Kiev. Isso é o que diz o porta-voz do presidente ucraniano. Disse que ele não tem ferimentos graves. O carro do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se envolveu em um acidente de trânsito em Kiev, informou seu porta-voz, Serhiy Nikiforov, já na madrugada de hoje, pela hora local, isso na madrugada de quinta-feira, porque lá já estamos adiantados. Então, num post ali no Facebook, o representante acrescentou que o líder ucraniano não tem ferimentos graves. Não foram divulgados detalhes sobre a ocorrência. Mais cedo, o presidente visitou a cidade recém-recapturada de Izium, um importante centro de abastecimento na região nordeste de Kharkiv, disse uma brigada militar ucraniana, após a partida de tropas russas há alguns dias. O presidente da Ucrânia agradeceu aos soldados por libertarem as terras ucranianas e ergueu solenemente a bandeira ucraniana sobre o concelho da cidade. Disse a 25ª Brigada Sichelov, a aerotransportadora, em comunicado em sua página no Facebook. A postagem ali incluía fotos do presidente, da vice, da ministra da Defesa, Hanna Maliar, e também de milhares de militares de alto escalão que estavam
na cerimônia. Ouve, conecta, chama a Rádio WG Digital, leve para onde você for através do seu celular, no seu aplicativo em www.radiowgdigital.com.br para te fazer companhia sempre, 24 horas por dia, com muita música, um pouco de informação, um pouco de entretenimento. Aqui temos um pouco de tudo apenas para te fazer companhia. 3 em cada 10 famílias brasileiras não conseguem comprar comida em quantidade suficiente, é o que revela uma pesquisa. Uma pesquisa divulgada hoje revelou que a fome é mais presente nas casas onde há crianças até 14 anos. E de cada 10 famílias brasileiras, 3 não conseguem comprar toda a comida de que necessita. Uma vez por mês, Karen Félix busca a cesta básica doada por uma ONG em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Ela cuida sozinha dos 2 filhos e está grávida de 8 meses. Desempregada, não recebe o auxílio do governo. Karen, ela diz que o almoço eu faço, aí deixo para janta. O repórter pergunta: e o café da manhã? Ela responde: não, difícil. Quando tem, eu compro. Quando não tem, fazer o quê? Karen está entre os 33 milhões de brasileiros que enfrentam insegurança alimentar grave, situação em que muitas vezes passam fome. Os dados são da Visiga, pesquisa feita por uma rede de pesquisadores das principais instituições e universidades do país e que agora faz um detalhamento do mapa da fome no país por estado. É vergonhoso ouvir uma reportagem dessa e depois ver o programa eleitoral onde o presidente, os governadores chegam dizendo que vivemos num mundo maravilhoso. Vivemos na segunda maior economia do mundo. Olha só a que ponto chegamos. O PIB brasileiro tende a crescer este ano em torno de 3%. Isso é o que diz o ministro da Economia, Paulo Guedes. Esses 3% que cresce apenas para os mais ricos e o censo não está contando com os mais pobres, que estão cada vez mais paupérrimos. Chegamos ao final da edição de hoje do Giro de Notícias. Eu prometo voltar amanhã te trazendo muito mais informações e eu espero que desta vez sejam notícias melhores, porque as de hoje me tiram a apetite, me deixam enojado com tanta notícia ruim. Um dia vamos estar aqui para falar apenas das flores. Boa noite, obrigado pelo carinho.